Bom, pessoal, neste vídeo aqui eu vou comentar com vocês a respeito do conjugado de um número complexo, multiplicação e a divisão, tá? Na verdade é um tópico só, é que um depende do outro. Nos primeiros vídeos eu comentei com vocês que para efetuar algumas operações dentro dos números complexos, são basicamente as mesmas operações que conseguimos realizar dentro do conjunto dos números reais, tá? Basicamente. Vamos entender aqui então algumas coisas. O que vem a ser esse conjugado de um número complexo? O número complexo ele é escrito nessa forma, z igual a mais bi. Para representar o conjugado do número complexo, a gente escreve o z com uma barrinha em cima. A gente pode ler z barra. A partir do momento que eu escrevo z barra, estou dizendo que eu vou escrever o conjugado deste número complexo. O conjugado dele é fazer o oposto aqui, ó, da parte imaginária. É mais bi, então fica menos bi. Dois exemplos aqui. Vamos escrever o conjugado do número complexo z igual 2 mais 3i. Z barra, então eu vou escrever o conjugado dele. A parte real eu não mexo, continua 2. E a parte imaginária fica menos 3i. Vamos escrever o conjugado agora deste número complexo, z igual 5i. Observe que não tem a parte real, tá? Somente a parte imaginária, que é o que eu preciso. Então, z barra, o meu número complexo é 5i, vai ficar menos 5i, que é o conjugado dele, ok? Então, o conjugado é isso, é somente você trocar o sinal da parte imaginária. Bom, multiplicação de número complexo. A gente aplica a distributiva, só que de uma maneira um pouco diferente. Vamos observar aqui, ó. Eu coloquei na forma algébrica, né? A mais bi vezes C mais DI. Eu tenho dois números complexos. Então, eu vou efetuar a multiplicação. Eu faço A vezes C, eu já escrevi aqui para ganhar tempo, tá? A vezes C, AC. Mais, agora eu pego esse carinha e multiplico por esse, ó. A vezes DI. ADI, ok? A gente agora vai pegar o BI e multiplicar por C, ó. BI vezes C, fica BCI. E o último aqui, BI, eu vou multiplicar por DI. Então, ficou BDI ao quadrado. A gente tem que respeitar a operação da multiplicação, não é? I vezes I, potência de mesma base. Então, fica I ao quadrado. Então, ajeitando a história aqui, né? Esse BDI ao quadrado, o I ao quadrado, a gente já sabe que ele é menos 1, certo? Então, no lugar do BDI, positivo com negativo, fica menos BD, certo? Bom, vamos fazer, então, uma divisão aqui, o qual iremos utilizar o conjugado dele e a multiplicação. Eu tenho dois números complexos, Z1, 3 mais 2i. Z2, 1 mais i. A gente vai obter Z1 sobre Z2. Então, eu vou pegar o Z1, que é representado por 3 mais 2i, e dividir por Z2, que é 1 mais i. Para efetuar a divisão de dois números complexos, a gente multiplica a fração dada por uma outra fração. Esta outra fração será escrita tanto o numerador como o denominador
como conjugado do denominador da fração dada. O conjugado dessa fração, aliás, o denominador dessa fração é 1 mais i. O conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Então, recapitulando, quando a gente tem uma divisão de números complexos, a gente multiplica a fração dada por uma outra fração. Essa outra fração, o numerador e o denominador, será o conjugado do denominador da fração dada, certo? Agora a gente tem aqui uma multiplicação. Ou seja, vou fazer isso aqui, ó. A vezes C. Então, ó, 3 vezes 1. Vai ficar 3. Então, estou fazendo isso. 3 vezes 1 e 3 vezes menos i, certo? Olha lá, ó. O primeiro vezes o primeiro e o primeiro vezes o segundo. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i dá menos 3i. Agora, é o segundo vezes o primeiro. O segundo vezes o primeiro, ou seja, 2i vezes 1. Vai me dar aqui mais 2i. E depois a gente faz o segundo vezes o segundo, certo? Que chegou aqui, ó, no i ao quadrado. Então, vai ficar 2i, deixa eu trocar a caneta, 2i vezes menos i. Então, positivo com negativo, negativo, 2i vezes i dá 2i ao quadrado. Então, recapitulando, ó, a gente fez 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i, menos 3i. Aí depois, 2i vezes 1, 2i. E depois, 2i vezes menos i, que dá menos 2i ao quadrado. O denominador aqui da fração, o nosso denominador, o que vai acontecer aqui, ó? Observe que aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Quando eu tenho uma diferença de quadrados, aí é aquela história. Tenho que recapitular e lembrar de alguns assuntos do ensino fundamental. A diferença de quadrados, a gente pode escrever primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Então, aqui nessa parte, vou pedir para vocês, se não lembrar, produtos notáveis, diferença de quadrados, ok? Continuando aqui embaixo, melhor, né? Bom, estou fazendo passo a passo. Eu vou ajeitar aqui os termos que são semelhantes, o que dá para fazer aqui. Então, vamos lá. Esse 3 não dá para mexer em nada ainda, né? Então, vou deixar o 3 aqui quietinho dele. Observem que aqui eu já posso mexer, ó. Menos 3i mais 2i, ou seja, menos i, certo? Menos 2, o i ao quadrado, por definição, ele é menos 1. Então, 2 está multiplicando o i ao quadrado, mas no lugar do i ao quadrado, eu vou escrever o menos 1. Dividido, 1 ao quadrado dá 1, menos i ao quadrado, no lugar do i ao quadrado, menos 1, certo? Muito cuidado aqui, ó, nas regras de sinais, beleza? Então, ajeitando a história aqui, vai ficar 3 menos i, multiplicação negativo, negativo, positivo. Então, 2 vezes 1, 2. E o denominador, negativo, negativo, positivo, certo? Então, fica 1 mais 1. Ajeitando a história, 3 mais 2, 5 menos i, sobre 1 mais 1, 2, tá? Posso deixar escrito desta maneira, ou se eu preferir, né? Eu posso escrever como 5
sobre 2, porque o número 2 ele é o denominador tanto do 5 como do menos i. Menos i sobre 2. Então, a nossa resposta aqui, ó, é essa, beleza? Se eu quiser, ainda posso melhorar aqui, ó. Deixar assim, 5 sobre 2 menos 1 sobre 2i. Das duas maneiras estão corretas, tá? Aliás, das três maneiras, beleza? Parte real, 5 sobre 2. Parte imaginária, menos 1 sobre 2. Ok? Bons estudos aí.